Terminados os 1000 anos, Cristo volta finalmente à Terra. É acompanhado pelo exército dos remidos e seguido por um cortejo de anjos. Descendo com grande majestade, ordena aos ímpios mortos que ressuscitem para receberem a condenação. Estes surgem como um grande exército, inumerável como a areia do mar, que contraste com aqueles que ressurgiram na primeira ressurreição. Os justos estavam revestidos de imortal juventude e beleza. Os ímpios trazem os traços da doença e da morte. Todos os olhares daquela vasta multidão se voltam para contemplar a glória do Filho de Deus. Em uníssono, todos os ímpios exclamam: Bendito o que vem em nome do Senhor. Mateus capítulo 23, versículo 39. Não é o amor para com Jesus que inspira essa declaração. É a forma da verdade que faz brotar involuntariamente estas palavras dos seus lábios. Os ímpios saem da sepultura tal como a ela baixaram, com a mesma inimizade contra Cristo e com o mesmo espírito de rebelião. Não terão um novo tempo de graça no qual remediar os defeitos da vida passada. Isso não serviria para nada. Uma vida inteira de pecado não abrandou o seu coração. Um segundo tempo de graça, se lhes fosse concedido, seria ocupado, como foi o primeiro, em se esquivarem dos preceitos de Deus e a incitarem à rebelião contra Ele. Cristo desce sobre o Monte das Oliveiras, de onde após a sua ressurreição ascendeu e onde os anjos repetiram a promessa da sua volta. Diz o profeta: Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com Ele. Zacarias capítulo 14, versículo 5. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio e haverá um vale muito grande. Zacarias capítulo 14, versículo 4. O Senhor reinará sobre a terra, todos o adorarão como o único Deus e só Ele reconhecerão como Deus. Zacarias capítulo 14, versículo 9. Descendo do céu a Nova Jerusalém, no seu deslumbrante resplendor, repousa sobre o lugar purificado e preparado para a receber, e Cristo, com o seu povo e os anjos, entram na santa cidade. Agora Satanás prepara-se para a última e grande luta pela supremacia. Enquanto esteve privado do seu poder e impedido de realizar a sua obra de engano, o príncipe do mal sentia-se infeliz e abatido. Mas com a ressurreição dos ímpios mortos e vendo as vastas multidões ao seu lado, as suas esperanças revivem e decide não se render no grande conflito. Arregimentará sob a sua bandeira todos os exércitos dos perdidos e por meio deles esforçar-se-á por executar os seus planos. Os ímpios são escravos de Satanás. Ao rejeitarem Cristo, aceitaram o governo do chefe rebelde. Estão prontos para receber as suas sugestões e executar as suas ordens. Contudo, fiel à sua astúcia original, não se reconhece como Satanás. Pretende ser o príncipe que é o legítimo dono do mundo, cuja herança lhe foi extorquida ilicitamente. Representa-se a si mesmo perante os seus súbditos iludidos como um redentor, assegurando-lhes que o seu poder os tirou da sepultura e que está prestes a resgatá-los da mais cruel tirania. Removida a presença de Cristo, Satanás realiza maravilhas para apoiar as suas pretensões. Faz do fraco forte e todos inspira com o seu próprio espírito e a sua energia. Propõe-se guiá-los contra o acampamento dos santos e a tomar posse da cidade de Deus. Com uma diabólica alegria, aponta para os incontáveis milhões que ressuscitaram dos mortos e declara que, como seu guia, é muito capaz de conquistar a cidade, reavendo o seu trono e o seu reino. Naquela vasta multidão, há muitos que pertenceram à raça de grande longevidade que existiu antes do dilúvio. Homens de estatura elevada e intelecto gigantesco, os quais, entregando-se ao domínio dos anjos caídos, dedicaram toda a sua capacidade e todo o seu saber à exaltação própria. Homens cujas maravilhosas obras de arte levaram o mundo a idolatrar o seu gênio, mas cuja crueldade e cujas invenções más, contaminando a terra e desfigurando a imagem de Deus, fizeram com que ele os exterminasse da face da sua criação. Há reis e generais que venceram nações, homens corajosos que nunca perderam nenhuma batalha, guerreiros orgulhosos, ambiciosos, cuja aproximação fazia tremer os reinos. Na morte não experimentaram mudança alguma. Quando saem da sepultura, retomam o fio dos seus pensamentos exatamente onde eles cessaram. São movidos pelo mesmo desejo de vencer que os governava quando tombaram.
Satanás consulta os seus anjos e depois esses reis vencedores e guerreiros poderosos. Olham para a força e para o número ao seu lado e declaram que o exército dentro da cidade é pequeno em comparação com o seu, podendo ser vencido. Formulam os seus planos para tomar posse das riquezas e da glória da Nova Jerusalém e imediatamente todos começam a preparar-se para a batalha. Hábeis artífices constroem apetrechos de guerra, chefes militares famosos pelos seus êxitos organizam as multidões de homens aguerridos em companhias e seções. Finalmente, é dada a ordem de avançar e o inumerável exército põe-se em movimento. Um exército tal como nunca foi constituído por conquistadores terrenos, tal como nunca poderiam igualar as forças combinadas de todas as eras, desde que a guerra existe sobre a terra. Satanás, o mais forte dos guerreiros, toma a dianteira e os seus anjos unem as forças para esta luta final. Reis e guerreiros fazem parte do seu séquito e as multidões marcham em grandes grupos, cada qual sob as ordens do seu chefe designado. Com precisão militar, as fileiras cerradas avançam pela superfície da terra, quebrada e desigual, em direção à cidade de Deus. Por ordem de Jesus, são fechadas as portas da Nova Jerusalém e os exércitos de Satanás rodeiam a cidade, preparando-se para o assalto. Agora Cristo aparece novamente à vista dos seus inimigos. Muito acima da cidade, sobre um fundamento de ouro polido, está um trono alto e sublime. Neste trono está sentado o Filho de Deus. À sua volta estão os súbditos do seu reino. Nenhuma língua pode descrever, nem escrita alguma relatar o poder e a majestade de Cristo. A glória do Pai Eterno envolve o seu Filho. O resplendor da sua presença enche a cidade de Deus e estende-se para além das portas, inundando toda a terra com o seu brilho. Mais próximo do trono estão os que já foram zelosos na causa de Satanás, mas que, arrancados como tições do fogo, seguiram o seu Salvador com profunda e intensa devoção. A seguir estão os que aperfeiçoaram um caráter cristão no meio da falsidade e da incredulidade, os que honraram a lei de Deus quando o mundo cristão a declarava nula, e os milhões de todos os séculos que se tornaram mártires pela sua fé. E além está a multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos. Está escrito em Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Terminou a sua luta, a vitória está ganha. Correram no estádio e alcançaram o prémio. O ramo de palmas nas suas mãos é um símbolo do seu triunfo. As vestes brancas, um emblema da imaculada justiça de Cristo, que agora possuem. Os redimidos entoam um cântico de louvor que ecoa repetidas vezes pelas abóbadas do céu. Ao nosso Deus que se senta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. E os anjos e serafins unem a sua voz em adoração. Tendo os gemidos visto o poder e a maldade de Satanás, entenderam como nunca antes que nenhum poder a não ser o de Cristo poderia ter feito deles vencedores. Em toda aquela resplandecente multidão não há ninguém que atribua a salvação a si mesmo, como se tivesse vencido pelo seu próprio poder e pela sua bondade. Não se diz nada do que fizeram ou sofreram. Em vez disso, o motivo de cada cântico, a nota fundamental de cada hino é: ao nosso Deus e ao Cordeiro pertence a salvação. Na presença dos habitantes da terra e do céu, reunidos, é efetuada a coroação final do Filho de Deus. E agora, investido de majestade e poder supremos, o Rei dos Reis pronuncia a sentença sobre os rebeldes contra o seu governo e executa a justiça sobre aqueles que transgrediram a sua lei e oprimiram o seu povo. Diz o profeta de Deus: vi um grande trono branco e aquele que nele se senta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Está escrito em Apocalipse capítulo 20, versículos 11 e 12. Logo que se abrem os livros de registro e o olhar de Jesus incide sobre os ímpios, eles tornam-se conscientes de todo o pecado cometido. Veem exatamente onde os seus pés se desviaram do caminho da pureza e da santidade, precisamente até onde o orgulho e a rebelião os levaram na violação da lei de Deus.
as sedutoras tentações que incentivaram na condescendência com o pecado, as bênçãos pervertidas, os mensageiros de Deus desprezados, as advertências rejeitadas, as ondas de misericórdia rebatidas pelo coração obstinado, impenitente, tudo aparece como escrito com letras de fogo. Por cima do trono revela-se a cruz. E como uma vista panorâmica aparecem as cenas da tentação e da queda de Adão e os passos sucessivos do grande plano da redenção. O humilde nascimento do Salvador, a sua infância de simplicidade e de obediência, o seu batismo no Jordão, o jejum e a tentação no deserto, o seu ministério público desvendando aos homens as mais preciosas bênçãos do céu, os dias repletos de atos de amor e de misericórdia, as suas noites de oração e de vigília na solidão das montanhas, as intrigas de inveja, ódio e maldade com que os seus benefícios eram retribuídos, a agonia terrível e misteriosa no Getsemane, sob o peso esmagador dos pecados do mundo inteiro, a sua traição nas mãos da multidão assassina, os terríveis acontecimentos daquela noite de terror, o prisioneiro que não opunha resistência, abandonado pelos seus discípulos mais amados, rudemente empurrado pelas ruas de Jerusalém, o Filho de Deus exultantemente exibido por Anás, levado ao palácio do sumo sacerdote, ao tribunal de Pilatos, perante o covarde e cruel Herodes, escarnecido, insultado, torturado e condenado à morte. Tudo é vividamente esboçado. E agora, perante a multidão agitada, revelam-se as cenas finais, o paciente sofredor percorrendo o caminho do Calvário, o príncipe do céu suspenso na cruz, os altivos sacerdotes e a plebe a troçar, a escarnecer da sua agonia mortal, as trevas sobrenaturais, a terra a tremer, as pedras despedaçadas, as sepulturas abertas assinalando o momento em que o Redentor do mundo entregou a vida. O terrível espetáculo aparece exatamente como foi. Satanás e os seus anjos e súbditos não têm poder para se desviarem do quadro que é a sua própria obra. Cada ator relembra a parte que desempenhou. Herodes matando as inocentes crianças de Belém para poder destruir o rei de Israel. A vil Herodias, sobre cuja alma criminosa repousa o sangue de João Batista. O covarde Pilatos subserviente às circunstâncias, os soldados zombadores, os sacerdotes e príncipes e a multidão furiosa que clamou que o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Todos contemplam a enormidade do seu crime. Em vão procuram ocultar-se da divina majestade do seu rosto, mais resplandecente do que o sol, enquanto os gemidos lançam as suas coroas aos pés do Salvador, exclamando: Ele morreu por mim. Entre a multidão resgatada estão os apóstolos de Cristo, o heróico Paulo, o ardoroso Pedro, o amado e amoroso João e os seus fiéis irmãos, e com estes o vasto exército dos mártires, enquanto fora dos muros, com tudo o que é vil e abominável, estão aqueles que pelos quais foram perseguidos, presos e mortos. Ali está Nero, aquele monstro de crueldade e vício, contemplando a alegria e exaltação dos que tinha torturado e em cujas aflições extremas tinha encontrado um prazer satânico. A sua mãe está ali para testemunhar o resultado da sua própria obra, para ver como os maus traços de caráter transmitidos ao seu filho, as paixões incentivadas e desenvolvidas pela sua influência e pelo seu exemplo, produziram frutos nos crimes que fizeram o mundo estremecer. Ali estão sacerdotes e bispos romanistas, que pretendiam ser embaixadores de Cristo e, no entanto, utilizaram a tortura, a masmorra, a fogueira para dominar a consciência do seu povo. Ali estão os orgulhosos pontífices que se exaltaram acima de Deus e pretenderam mudar a lei do Altíssimo. Aqueles pretensos pais da Igreja têm uma conta a prestar a Deus, da qual desejariam muito livrar-se. Demasiado tarde percebem que o ser omnisciente é zeloso da sua lei e que de nenhuma maneira terá por inocente o culpado. Aprendem agora que Cristo identifica o seu interesse com o do seu povo sofredor e sentem a força das suas palavras. Quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Mateus capítulo 25, versículo 40. Todo o mundo ímpio está em julgamento perante o tribunal de Deus, acusado de alta traição contra o governo do céu. Não há ninguém para defender a sua causa. Estão sem desculpa e a sentença de morte eterna é pronunciada contra eles.
É agora evidente para todos que o salário do pecado não é nenhuma nobre independência e vida eterna, mas escravidão, ruína e morte. Os ímpios veem o que perderam em virtude da sua vida de rebeldia. A glória eterna, muito excelente, foi desprezada quando lhes foi oferecida, mas agora, quanto desejavam tê-la. Tudo isto, exclama a alma perdida, eu poderia ter tido, mas preferi conservar estas coisas longe de mim. Estranha insensatez. Troquei a paz, a felicidade e a honra pela misericórdia, pela infâmia e pelo desespero. Todos veem que a sua exclusão do céu é justa. Através da sua vida declaram: não queremos que este Jesus reine sobre nós. Como que extasiados, os ímpios contemplam a coroação do Filho de Deus. Veem nas suas mãos as tábuas da lei divina, os estatutos que desprezaram e transgrediram. Testemunham o irromper de admiração, os enlevos e a adoração por parte dos salvos, e ao propagar-se a onda de melodia sobre as multidões fora da cidade, todos em uníssono exclamam: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos, e prostrando-se adoram o Príncipe da Vida. Está escrito em Apocalipse capítulo 15, versículo 3. Satanás parece paralisado ao contemplar a glória e majestade de Cristo. Aquele que tinha sido um querubim protetor lembra-se de onde caiu. Ele, um serafim resplandecente, filho da alva, está muito mudado e muito degradado. Encontramos esta passagem em Isaías capítulo 14, versículo 12. Está para sempre excluído do conselho onde tantas honras tinha recebido. Vê que agora um outro está perto do Pai, velando a sua glória. Viu a coroa ser colocada sobre a cabeça de Cristo por um anjo de elevada estatura e presença majestosa, e sabe que a exaltada posição deste anjo poderia ter sido a sua. A memória recorda o lar da sua inocência e pureza. A paz e o contentamento que eram seus até se ter permitido murmurar contra Deus e ter inveja de Cristo. As suas acusações, a sua rebelião, as suas mentiras para ganhar a simpatia e o apoio dos anjos, a sua obstinada persistência em não fazer esforços para se reabilitar quando Deus lhe teria concedido o perdão, tudo se apresenta a ele de uma maneira bem viva. Revê a sua obra entre os homens e os seus resultados. A inimizade do homem para com o seu semelhante, a terrível destruição de vidas, o aparecimento e a queda de reinos, a ruína de tronos, a longa sucessão de tumultos, conflitos e revoluções. Recorda-se dos seus constantes esforços para se opor à obra de Cristo e para rebaixar cada vez mais o homem. Vê que as suas tramas infernais foram impotentes para destruir os que depositaram confiança em Jesus. Ao olhar para o seu reino, o fruto da sua luta, vê apenas fracasso e ruína. Tinha levado as multidões a crer que a cidade de Deus seria uma presa fácil, mas sabe que isto é falso. Reiteradas vezes no decorrer do grande conflito, foi derrotado e obrigado a capitular. Conhece muito bem o poder e a majestade do Eterno. O objetivo do grande rebelde foi sempre justificar-se e provar que o governo divino era responsável pela rebelião. Para esse fim, aplicou todo o seu poderoso intelecto. Trabalhou deliberada e sistematicamente e com maravilhoso êxito, levando vastas multidões a aceitar a sua forma de ver quanto ao grande conflito que há tanto tempo se vem desenvolvendo. Durante milhares de anos, esse chefe conspirador tem apresentado a falsidade em lugar da verdade. Mas agora é deixado o momento em que a rebelião deve ser finalmente derrotada e a história e o caráter de Satanás postos a descoberto. No seu último e grande esforço para destronar Cristo, destruir o seu povo e tomar posse da cidade de Deus, o arqui-enganador foi completamente desmascarado. Os que se tinham unido com ele veem o fracasso completo da sua causa. Os seguidores de Cristo e os anjos leais contemplam a extensão total das suas intrigas contra o governo de Deus. Ele é objeto de uma aversão universal. Satanás vê que a sua rebelião voluntária o incapacitou para o céu. Orientou as suas faculdades para guerrear contra Deus. A pureza, a paz e a harmonia do céu se riam para ele numa suprema tortura. As suas acusações contra a misericórdia e a justiça de Deus agora silenciaram. A culpa que se esforçou por lançar sobre Jeová repousa inteiramente sobre ele. E agora Satanás curva-se e confessa a justiça da sua sentença. Quem não te respeitará, Senhor?
quem não honrará o teu nome? Só tu és santo. Todas as nações hão de vir ajoelhar-se diante de ti, pois as tuas sentenças justas estão à vista de todos. Apocalipse capítulo 15, versículo 4. Todas as questões sobre a verdade e o erro no prolongado conflito foram agora esclarecidas. Os resultados da rebelião, os frutos de se pôr de parte os estatutos divinos, foram colocados à vista de todos os seres criados. Os resultados do governo de Satanás em contraste com o de Deus foram apresentados a todo o universo. As próprias obras de Satanás condenaram-no. A sabedoria de Deus, a sua justiça e bondade estão plenamente reivindicadas. Vê-se que toda a sua ação no grande conflito foi orientada para o bem eterno do seu povo e a bem de todos os mundos que criou. Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Salmo 145, versículo 10. A história do pecado permanecerá por toda a eternidade como testemunha de que a existência da lei de Deus está ligada à fidelidade de todos os seres por Ele criados. À vista de todos os factos do grande conflito, todo o universo, tanto os que são fiéis como os rebeldes, de comum acordo declaram: justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Apocalipse capítulo 15, versículo 3. Perante o universo foi apresentado claramente o grande sacrifício feito pelo Pai e pelo Filho em favor do homem. É chegada a hora em que Cristo ocupa a sua devida posição, sendo glorificado acima dos principados e das potências e sobre todo o nome que se nomeia. Foi pela alegria que lhe estava proposta para poder trazer muitos filhos à glória que ele suportou a cruz e desprezou a vergonha. E por mais inconcebíveis que tenham sido a tristeza e a vergonha, maiores são a alegria e a glória. Ele olha para os gemidos, renovados à sua própria imagem, trazendo cada coração à impressão perfeita do divino, refletindo cada rosto à semelhança do seu Rei. Contempla neles o resultado dos esforços da sua alma e fica satisfeito. Então, com uma voz que atinge as multidões congregadas dos justos e ímpios, Jesus declara: eis a aquisição do meu sangue. Por estes sofri, por estes morri, a fim de que pudessem morar na minha presença pelas eras eternas. E sob o cântico de louvor dos que estão vestidos de branco em redor do trono, eles cantam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria, e força e honra, glória e ações de graças. Apocalipse capítulo 5, versículo 12. Apesar de Satanás ter sido forçado a reconhecer a justiça de Deus e a curvar-se perante a supremacia de Cristo, o seu caráter permanece sem mudança. O espírito de rebelião, como uma torrente poderosa, explode de novo. Cheio de frenesi, decide não se render no grande conflito. É chegado o momento para uma última e desesperada luta contra o Rei do Céu. Lança-se por meio dos seus súbditos e esforça-se por inspirar com a sua fúria, incitando-os a uma batalha imediata. Mas entre todos os incontáveis milhões que seduziu à rebelião, não há ninguém agora que reconheça a sua supremacia. O seu poder chegou ao fim. Os ímpios estão cheios do mesmo ódio a Deus que inspira Satanás, mas veem que o seu caso é sem esperança e não podem prevalecer contra Jeová. A sua ira volta-se agora contra Satanás, e os que foram seus agentes no engano e com o furor de demónios voltam-se contra ele. Diz o Senhor: pois que me estimas o teu coração como se fora o coração de Deus, eis que eu trarei sobre ti estranhos, os mais formidáveis dentre as nações, os quais desembainharão as suas espadas contra a formosura da tua sabedoria e mancharão o teu resplendor. À cova te farão descer, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre as pedras afogueadas. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. E te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Em grande espanto te tornaste, e nunca mais serás para sempre. Está escrito em Ezequiel capítulo 28, versículos 6 a 8 e de 16 a 19. Toda a armadura daqueles que pelejam com ruído e os vestidos que rolavam no sangue serão queimados, servirão de pasto ao fogo. A indignação do Senhor está sobre todas as nações e o seu furor sobre todo o exército delas. Ele as destruiu totalmente, entregou-as à matança. Isaías capítulo 34, versículo 2. Fará então chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Salmo 11, versículo 6.
Do céu desce fogo da parte de Deus. A terra abre-se, as armas escondidas nas suas profundezas são retiradas, chamas devoradoras irrompem de cada abismo profundo, as próprias rochas estão a arder, vindo é o dia que arderá como forno, diz Malaquias capítulo 4, versículo 1. Os elementos fundem-se pelo vivo calor e também a terra e as obras que nela há são queimadas, 2 de Pedro capítulo 3, versículo 10. A superfície da terra parece uma massa fundida, um vasto e fervente lago de fogo. É o tempo do juízo e da perdição dos homens maus, dia da vingança do Senhor, ano de retribuições pela causa de Sião. Isaías capítulo 34, versículo 8. Os ímpios recebem a sua recompensa na terra. Serão como a palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias capítulo 4, versículo 1. Alguns são destruídos num momento, enquanto outros sofrem muitos dias. Todos são punidos segundo as suas ações. Como os pecados dos justos foram transferidos para Satanás, ele tem de sofrer não só pela sua própria rebelião, mas por todos os pecados que fez o povo de Deus cometer. O seu castigo deve ser muito maior do que o daqueles a quem enganou. Depois de parecerem os que caíram vítimas dos seus enganos, ele deve ainda viver e sofrer. Nas chamas purificadoras, os ímpios são finalmente destruídos, a raiz e ramos. Satanás, a raiz, os seus seguidores, os ramos. A pena máxima da lei foi aplicada, satisfeitas as exigências da justiça, e o céu e a terra, contemplando, declaram a justiça de Jeová. Está para sempre terminada a obra de ruína de Satanás. Durante 6.000 anos efetuou a sua vontade, enchendo a terra de miséria e causando tristeza por todo o universo. Toda a criação tem igualmente gemido e estado com dores de parto. Agora as criaturas de Deus estão para sempre livres da sua presença e das suas tentações. Já descansa, já está sossegada toda a terra. Todos os justos exclamam com júbilo, diz Isaías capítulo 14, versículo 7. E uma aclamação de louvor e triunfo sobre todo o universo fiel. A voz de uma grande multidão, e como a voz de muitas águas e a voz de fortes trovões, é ouvida dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Apocalipse capítulo 19, versículo 6. Enquanto a terra está envolta nos fogos da vingança de Deus, os justos habitam em segurança na santa cidade. Sobre os que tiveram parte na primeira ressurreição, a segunda morte não tem poder, diz Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Ao mesmo tempo que Deus é para os ímpios um fogo consumidor, é para o seu povo tanto sol como escudo, diz Salmo 84, versículo 11. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 1, João escreveu: Vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. O fogo que consome os ímpios purifica a terra. Todos os vestígios de maldição são removidos. Nenhum inferno a arder eternamente conservará perante os resgatados as terríveis consequências do pecado. Apenas uma lembrança permanece. O nosso Redentor conservará para sempre os sinais da sua crucificação. Na sua fronte ferida, no seu lado, nas suas mãos, nos seus pés, estão os únicos vestígios da obra cruel que o pecado efetuou. Diz o profeta, contemplando Cristo na sua glória, da sua mão saem raios brilhantes que mostram o poder que nela se esconde. Abacuque capítulo 3, versículo 4. As suas mãos, o seu lado ferido, de onde fluiu o sangue que reconciliou o homem com Deus, ali está a glória do Salvador, ali está o poder que nele se esconde. Poderoso para salvar, mediante o sacrifício da redenção. Ele foi, portanto, poderoso para executar a justiça sobre aqueles que desprezaram a misericórdia de Deus. E os sinais da sua humilhação são a sua mais elevada honra. Através da eternidade, os ferimentos do Calvário proclamarão o seu louvor e declararão o seu poder. E a ti, ó torre de rebanho, monte da filha de Sião, a ti virá, sim, a ti virá o primeiro domínio. Miqueias capítulo 4, versículo 8. É chegado o tempo para o qual os homens santos têm olhado com anseio desde que a espada inflamada vedou o Éden ao primeiro par. Tempo para a contempla libertação dos que pertencem a Deus. A terra dada originariamente ao homem como o seu reino, traída por ele nas mãos de Satanás e durante tanto tempo retida pelo poderoso adversário, foi recuperada pelo grande plano da redenção. Tudo o que se tinha perdido pelo pecado foi restaurado.
Assim diz o Senhor que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas formou-a para que fosse habitada. Isaías capítulo 45, versículo 18. O plano original de Deus na criação da terra cumpre-se ao tornar-se ela a eterna morada dos gemidos. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre, diz Salmo capítulo 37, versículo 29. O receio de fazer com que a herança futura pareça demasiado material tem levado muitos a espiritualizar as mesmas verdades que nos levam a considerá-la como o nosso lar. Cristo afirmou aos seus discípulos ter ido preparar moradas para eles na casa de seu Pai. Os que anseiam os ensinos da palavra de Deus não serão totalmente ignorantes sobre a morada celestial. E contudo, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. A linguagem humana não é adequada para descrever a recompensa dos justos. Será conhecida apenas dos que a contemplarem. Nenhum espírito finito pode compreender a glória do paraíso de Deus. Na Bíblia, a herança dos salvos chama-se um país ou uma pátria. Podemos ler em Hebreus capítulo 11, versículos 14 a 16. Ali, o pastor celestial conduz o seu rebanho às fontes de águas vivas. A árvore da vida produz o seu fruto de mês em mês e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Existem torrentes sempre a fluir, claras como cristal, e ao lado delas árvores ondulantes protegem a sua sombra sob as veredas preparadas para os resgatados do Senhor. Ali as extensas planícies crescem em colinas de beleza e as montanhas de Deus erguem os seus altivos píncaros. Nessas pacíficas planícies, ao lado daquelas correntes vivas, o povo de Deus durante tanto tempo peregrino e errante encontrará um lar. O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras e em lugares quietos e tranquilos. Isaías capítulo 32, versículo 18. Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição dos teus termos. Mas os teus muros chamarás salvação e às tuas portas louvor. Edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam. Os meus eleitos desfrutarão de todo as obras das suas próprias mãos. Está escrito em Isaías capítulo 65, versículo 21. Ali o deserto e os lugares secos se alegrarão, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito, e um pequenino os guiará. Não se fará mal nem dano algum em todo o seu santo monte, diz o Senhor. Isaías capítulo 11, versículo 9. A dor não pode existir na atmosfera do céu. Ali não haverá mais lágrimas, cortejos fúnebres, manifestações de pesar. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, porque já as primeiras coisas são passadas. Nenhum morador dirá estou doente, porque ao povo que habita nela perdoar-se-lhe-á a sua iniquidade. Isaías capítulo 33, versículo 24. Ali está a Nova Jerusalém, a capital da nova terra glorificada, como uma coroa de glória na mão do Senhor e um diadema real na mão do teu Deus. Tinha o esplendor de Deus e brilhava como uma pedra preciosa, parecida com jaspe e clara como cristal. As nações hão de caminhar à luz daquela cidade. Os reis da terra hão de levar-lhes as suas riquezas. Diz o Senhor, folgarei em Jerusalém e exultarei no meu povo. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Apocalipse capítulo 21, versículo 3. Na cidade de Deus não haverá noite. Ninguém necessitará ou desejará repouso. Não haverá cansaço em fazer a vontade de Deus e em oferecer louvor ao seu nome. Sentiremos sempre a frescura da manhã e estaremos sempre longe do seu termo. Não necessitarão de lâmpada nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles. Apocalipse capítulo 22, versículo 5. A luz do sol será excedida por um brilho que não é ofuscante e contudo suplanta incomensuravelmente o fulgor do nosso sol ao meio-dia. A glória de Deus e do Cordeiro inunda a santa cidade com luz imperecível. Os gemidos andam na glória de um dia perpétuo, independentemente do sol. Nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Apocalipse capítulo 21, versículo 22.
O povo de Deus tem o privilégio de entreter franca comunhão com o Pai e o Filho. Agora vemos as coisas como num espelho e de maneira confusa, diz 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12. Contemplamos a imagem de Deus refletida como que num espelho, nas obras da natureza e na sua relação com os homens. Mas então conhecê-lo-emos face a face, sem um véu obscurecedor de separação. Estaremos na sua presença e contemplaremos a glória do seu rosto. Ali os gemidos conhecerão como são conhecidos. O amor e a simpatia que o próprio Deus plantou na alma encontrarão ali o mais verdadeiro e suave exercício. A comunhão pura com os seres santos, a vida social harmoniosa com os bem-aventurados anjos e com os fiéis de todos os tempos, que lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro, os sagrados laços que reúnem toda a família nos céus e na terra, tudo isto contribui para constituir a felicidade dos remidos. Ali mentes imortais contemplarão com incansável prazer as maravilhas do poder criador, os mistérios do amor que redime. Ali não haverá nenhum adversário cruel, não haverá nenhum enganador para nos tentar a esquecer de Deus. Todas as faculdades se desenvolverão, todas as capacidades ampliar-se-ão. A aquisição de conhecimentos não cansará o espírito, nem esgotará as energias. Ali os mais grandiosos empreendimentos poderão ser levados avante, alcançadas as mais elevadas aspirações, realizadas as mais altas ambições. E surgirão ainda novas alturas a atingir, novas maravilhas a admirar, novas verdades a compreender, novos objetivos a avivar as faculdades do espírito, da alma e do corpo. Todos os tesouros do universo estarão abertos ao estudo dos gemidos de Deus. Livres da mortalidade, levantam o seu infatigável voo para mundos distantes, mundos que estremeceram de tristeza perante o espetáculo da desgraça humana e que vibraram com cânticos de alegria ao ouvir as novas de uma alma resgatada. Com indescritível prazer, os filhos da terra entram na posse da alegria e da sabedoria dos seres não caídos. Participam dos tesouros do conhecimento e do discernimento adquiridos ao longo dos séculos e séculos na contemplação da obra de Deus. Com visão desanuviada, olham para a glória da criação. Sóis, estrelas e sistemas, todos na sua devida ordem, a girar à volta do trono da divindade. Em todas as coisas, desde a mais ínfima até à maior, está escrito o nome do Criador, e em todas se manifestam as riquezas do seu poder. E ao passarem os anos da eternidade, trarão revelações de Deus e de Cristo mais abundantes e cada vez mais gloriosas. Assim como o conhecimento é progressivo, também o amor, a reverência e a felicidade aumentarão. Quanto mais os homens aprendem acerca de Deus, mais admiram o seu caráter. Quando Jesus lhes revelar as riquezas da redenção e os extraordinários factos do grande conflito com Satanás, a alma dos resgatados vibrará com a mais fervorosa devoção e com a mais arrebatadora alegria eles dedilharão as harpas de ouro. E milhares de milhares e milhões de vozes unem-se para avolumar o potente coro de louvor. Então ouvi toda a criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar e todas as coisas que neles há, dizer: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o poder para todo o sempre. Apocalipse capítulo 5, versículo 13. O grande conflito terminou. Pecado e pecadores já não existem. O universo inteiro está purificado. Um sentimento único de harmonia e de júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou, emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até ao maior dos mundos. Todas as coisas, animadas e inanimadas, na sua serena beleza e no seu perfeito juízo, declaram que Deus é amor.